Assim eu oro e agradeço em nome do seu Filho Cristo Jesus. Amém. Amém. Rapaz, eu acho que tô achando que o Arthur entrou na sala pra morrer aqui na frente de todo mundo ali. Tá bem, Arthur? Ai, você tá mutado aí, meu irmão. Acho que você mutou e É, não voltou, eu não. tô frio demais. Nossa, Deus do Eu céu. achei que tava sem áudio, eu tô aí atrapalhando aí a oração. Não, meu irmão, não preocupa não. Acontece, eu também tô me recuperando aqui de uma crise de sinusite aqui. Hoje, graças a Deus, eu acordei melhor. Mas essa época fria demais é complicado. Complicado. É, Amém. Mas, meus irmãos, obrigado por estar aqui, uma alegria. Vamos dar início, então, hoje. Essa, contando com a de hoje, faltam apenas 3 aulas para nós terminarmos o nosso curso. E aí, no final, eu quero propor alguma coisa, porque algumas aulas foram perdidas, e para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, pensando aí na proximidade do próximo ano, e todas aquelas coisas que nós temos nos dispostos no Senhor a fazer nele, né? Mas aí no final eu falo sobre isso. Mas hoje nós vamos tratar, ainda dentro desse aspecto da confessionalidade presbiteriana, nós vamos tratar de 3 assuntos do nosso manual. Hoje nós vamos começar falando do Código de Disciplina. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre, perdão, Código de Disciplina não. Hoje nós vamos falar sobre a Constituição da Igreja, CI. Depois nós vamos falar sobre o Código de Disciplina e, por fim, nós vamos terminar falando sobre os princípios de liturgia. O nosso manual, ele se constitui desses 3 documentos. A Constituição da Igreja, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia. O nosso manual, posteriormente, foram acrescentados outros documentos. Inclusive, eu não estou achando aqui em casa, mas eu tenho desse manual aqui, que é o último, que foi postado. Eu acho que eu tenho 2 manuais desse aqui em casa, que foi o último. Aliás, eu acho que já não é mais o último, não. Mas eu tenho 2 físicos dele aqui. Se vocês tiverem interesse, depois me chamem no privado, que aí aqueles que quiserem e forem fazer bom uso dele, me avisem, porque eles estão aqui para serem doados para oficiais mesmo. Então, qualquer coisa, vocês me avisam. Aí eu só vou procurar encontrar ele aqui, e aí eu levo para aqueles que tiverem interesse. Mas me avisem, tá bom? E como eu estava dizendo, o nosso manual, posteriormente, foi acrescentado algumas coisas nele para nos ajudar. Por exemplo, foi colocado modelo de estatuto, foi colocado modelo de regimento interno, tanto para o Supremo Concílio, como também para as igrejas que vão sendo organizadas, modelo de estatuto. Então, assim, são coisas que foram acrescentadas posteriormente para facilitar a vida da igreja à medida que as igrejas iam se multiplicando pelo Brasil afora. Eu quero começar fazendo a leitura de um texto que está lá em Atos, que é o primeiro concílio da igreja cristã, Atos capítulo 15. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E aí, eu quero... Deixa eu achar aqui. Aqui. A partir do versículo 22, meus irmãos. E aí eu vou ler, fazer a leitura até o versículo 29. Por favor, me acompanhe enquanto eu faço a leitura de texto bíblico. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas,
os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pareceu-nos bem, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne, sangue de carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem em vos guardardes. Saúde. Meus irmãos, eu selecionei esse texto aqui porque eu quero destacar aqui não necessariamente o problema que eles estavam tratando, que eram homens que estavam corrompendo o evangelho com sutilezas, mas também eu não quero destacar propriamente dito a resolução que foi tomada. Eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas que a resolução do concílio, ou na época, por assim dizer, do Supremo Conselho da Igreja, que existia naqueles dias, eu quero destacar as duas coisas que as resoluções daquele Supremo Concílio trouxeram para a Igreja. A primeira coisa, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que traz alívio. Quando a gente continua lendo as Escrituras aqui, esse texto, esse relato, no capítulo 15, aqui, na sequência, capítulo 16, nós vamos ver que a Bíblia vai nos ensinar que aquela resposta, aquela resolução daquele concílio trouxe conforto entre as igrejas. Aqueles recém-convertidos que estavam se sentindo tolhidos na sua liberdade, oprimidos pela aplicação da lei, foram confortados com a graça que demandou, que fluiu daquele conselho, da decisão do conselho. A segunda coisa é que a decisão do conselho trouxe crescimento. Aquela decisão sábia, aquela decisão bíblica que foi tomada pela liderança, que foi tomada por aquele concílio, não trouxe apenas paz, mas também o texto vai nos dizer que trouxe crescimento para a igreja. Agora, o que eu quero realmente que a gente preste atenção aqui é como é que essa decisão foi tomada. Quando a gente olha para esse capítulo de Atos, é aqui que nós encontramos todo o embasamento bíblico para o sistema de governo da IPB, que nós entendemos que é o governo presbiteriano, que nós entendemos ser aquele modelo que foi estabelecido pelo próprio Cristo para a sua igreja visível. Deixa eu só tomar uma água aqui, meus irmãos. Nós somos chamados, eu acredito que todos vocês sabem disso, de presbiterianos, justamente por causa do nosso modelo de governo. Nós acreditamos que o governo bíblico, o modelo bíblico para governar a igreja, é um modelo onde há uma pluralidade de presbíteros que foram eleitos pela congregação e então eles se reúnem para representar a comunidade nas decisões que precisam ser tomadas em nome da igreja. Então perceba que era um problema lá na igreja de Antioquia. Eles não tomaram uma decisão sozinhos. Como a decisão era maior do que eles podiam decidir, eles enviaram algumas pessoas representativamente a um conselho supremo, e esse conselho supremo tomou uma decisão, e esse conselho era formado pelos apóstolos e presbíteros. Percebam que não era só pelos apóstolos. Os presbíteros de Jerusalém, que pastoreavam a igreja de Jerusalém. Eles tomaram uma decisão que foi baixada para todas as igrejas. Então, aqui nós temos neste texto, neste contexto, um grupo de uma igreja, como eu já mencionei lá de Antioquia, com alguns problemas doutrinários, que resultaram em sérios problemas de comunhão e unidade na igreja. Percebam que a doutrina é o fundamento da comunhão e da unidade na igreja. E ao invés, então, de tentar resolver esse problema que era realmente grande, sozinhos, eles apelaram para uma instância superior. Então, a resolução daquele conselho lá de Jerusalém deveria ser aplicada a todas as igrejas, tanto para resolver o problema já existente, como também para prevenir futuros problemas que ainda nem haviam surgido, mas que já foram avaliados e considerados a partir daquele problema que eles já tinham que lidar com ele. Me lembro que no domingo passado, ensinando sobre a Igreja de Cristo, falando um pouco sobre essa questão de quem exerce esse poder na igreja,
lembrei como que a nossa confissão de fé vai falar que as decisões que são tomadas pelos conselhos da igreja, seja o presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio, ele deve ser acatado por todas as igrejas presbiterianas, desde que essas resoluções sejam resoluções bíblicas, sejam resoluções que visam o bem e a edificação da igreja. Então é dever da igreja acatar as decisões dos seus conselhos. Então preste atenção, esta foi uma decisão colegiada. O texto diz assim: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Havia um colégio de homens reunidos para poder decidir uma situação presente e futura da igreja. Então, um grupo de homens que representavam toda a igreja do Senhor Jesus Cristo tomaram essa decisão. E todas aquelas igrejas que estavam vinculadas à igreja de Jerusalém, ou seja, todas as igrejas cristãs que existiam naquele momento, abraçaram, seguiram essa decisão e a receberam com alegria. Como eu disse, esse é o nosso sistema de governo. Um governo conduzido por presbíteros. Nós não somos episcopais. Eu não governo a igreja sozinho. Ainda que na prática, muitas vezes, a igreja tende a querer que ela seja episcopal. A igreja quer que o pastor faça todas as coisas, que o pastor ou talvez alguns líderes façam todas as coisas, faça todo o ensino, faça todo o evangelismo, cuide das finanças, cuide das questões administrativas, burocráticas, da construção, do reparo. E não pode ser assim. O nosso modelo não é assim. Nosso modelo é um modelo presbiteriano, onde há pastores, mas que nós cremos que todo o corpo se envolve no ministério. Cristo, e eu vou pregar sobre isso no domingo, Cristo não salvou crentes para assistir ministério. Cristo nos salvou para trabalhar no ministério, para edificar o ministério. Então, quando a gente pensa nesse sistema presbiteriano, se alguém diz que não concorda com ele, então essa pessoa não pode nem sequer ser chamado presbiteriano. Porque ser presbiteriano é ser alguém que crê no modelo de governo liderado por presbíteros. Por exemplo, a minha sogra, ela está morando na Inglaterra. Ela não nasceu lá, é claro. Mas quem nasce na Inglaterra, que possui um governo monárquico parlamentar, não pode escolher, enquanto viver na Inglaterra, ser governado por um sistema presidencial. Ah, não vou me sujeitar a esse governo monárquico parlamentar, porque o que eu gosto e eu acho certo é o modelo presidencial. Que pena para essa pessoa que está ali. Enquanto ela estiver ali, ela vai ter que se sujeitar àquele governo. É por isso que, muitas vezes, eu acredito que vocês já me ouviram falar que escolher uma igreja é escolher uma interpretação bíblica. Quem entra numa igreja precisa crer e se sujeitar àquele modelo de governo, porque acredita que aquele modelo é um modelo bíblico. Então, escolher uma igreja passa por escolher com muita consciência o tipo de liderança que aquela igreja pratica em relação àquele grupo de crentes que se reúne, que congrega naquele lugar. Então, esse governo presbiteriano, ele é um governo representativo, ou seja, os presbíteros representam a comunidade. Ele é um modelo federativo, ou seja, nós somos uma federação de igrejas que estamos vinculadas umas às outras, que nós temos uma Constituição, nós temos uma confissão de fé, e nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, e todas as decisões do Supremo Concílio que são tomadas em consonância, em consistência com a Bíblia, com a nossa confissão de fé e com o nosso manual, devem ser abraçadas e recebidas por todas as igrejas presbiterianas. Ainda que a gente talvez, se andássemos pelo Brasil afora, nós veríamos algumas igrejas presbiterianas que definitivamente nós não diríamos que são presbiterianas, é assim que deve ser. Isso aqui é importante, meus queridos, por quê? Para vocês que já são, para vocês que foram, e para vocês que se tornarão futuros oficiais na igreja, vocês precisam não só conhecer, mas vocês precisam subscrever o sistema de governo da igreja.
Então, aqui eu quero só fazer uma breve recapitulação daquilo que vocês já sabem, do sistema de governo da igreja, ou os principais sistemas de governo que existem na história da igreja. E aqui eu quero mencionar só os principais deles, visto que a gente já viu isso na EBD algumas vezes. O primeiro que eu quero chamar a atenção aqui é o episcopal, que vem da palavra grega episkos, que tem aquela ideia de ver de cima, de supervisionar. A gente tem a igreja anglicana, que é episcopal, nós temos a igreja metodista e nós temos uma igreja chamada episcopal, que carregam esse modelo. E como que isso funciona? Esse modelo é aquele modelo onde um governa todos. Um governa todos. Então, você tem normalmente um bispo e todas as decisões maiores da igreja são tomadas por esse bispo. Por exemplo, a igreja católica episcopal, as igrejas pentecostais, quase todas são episcopais. Ou seja, você tem um pastor, que funciona como um bispo, que toma a decisão por toda a igreja. Isso se estende, então, a todas as igrejas onde há uma única pessoa que governa a igreja como melhor lhe aprouver. Qual que é o perigo disso aqui? Ele é óbvio. Você colocar o poder nas mãos de uma única pessoa, sabendo da corrupção do coração do homem, é você colocar a igreja sob sério perigo. A comunidade, num caso desse, ela não pode fazer nada para se opor. Porque nesse tipo de modelo de governo, a igreja, o corpo, ele não tem poder nenhum. Ele não tem autoridade nenhuma. Então, por exemplo, como eu já disse aqui, no romanismo, o Papa, ele é o bispo supremo da igreja. E segundo o catolicismo, ele é o próprio representante de Deus no mundo. O que o Papa diz, ex cathedra, se torna a lei da igreja, não é a Bíblia. Agora os católicos estão aí entrando em crise, né? Porque o novo Papa agora ele está emitindo novas bulas, ou seja, ele está falando ex cathedra. Primeiro ele falou que Maria não era corredentora. E aí o pessoal já começou a falar que ele era um enviado de Satanás, os católicos falando. Agora ele emitiu uma outra bula dizendo que Maria não é salvadora do mundo, só Jesus é. Agora o restante do povo ficou doido de vez, né? Então, esse definitivamente não é o modelo que nós acreditamos ser um modelo exposto nas Escrituras. O segundo modelo é o modelo congregacional, acho que todos vocês conhecem, basicamente adotado pelas igrejas batistas, nossos irmãos batistas. E nesse conceito é a assembleia que tem toda a autoridade e o poder para tomar as decisões importantes. Existe sim uma mesa diretora, mas nada sério em relação à doutrina, à disciplina, nada dessas coisas de governo é decidido sem a aprovação da congregação. A congregação, em última análise, é quem lidera todas as coisas. O problema é que a igreja ela não é uma democracia governada pela maioria. A igreja ela é uma monarquia onde há um rei, um senhor. Cristo governa a igreja e o povo se sujeita a Cristo. E o terceiro modelo é o nosso, o presbiterianismo. Ou seja, alguns, de maneira representativa, governam todos. No primeiro, um governa todos. No segundo, todos governam todos. E no terceiro, alguns, representativamente, governam todos. Esse é o modelo que, como nós lemos aqui em Atos 15, nós encontramos nas Escrituras. A comunidade, então, observando os critérios ordenados por Cristo, participa ativamente da eleição dos seus representantes. Não se elege quem acha legal, quem gosta, quem é parente, mas aqueles que têm as características exigidas pelas Escrituras. Agora, o governo administrativo e doutrinário está nas mãos desses presbíteros eleitos, que são auxiliados pelos nossos irmãos, os diáconos. Então, nós não entendemos que as igrejas que adotam outros modelos sejam seitas ou igrejas heréticas. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós acreditamos que é um erro. Mas nós acreditamos que o modelo presbiteriano
é aquele que mais se aproxima do modelo bíblico de governo eclesiástico estabelecido nas Escrituras. A Bíblia não tem um livro dizendo é assim que tem que ser o governo, mas esses relatos, sobretudo que a gente encontra em Atos, deixa muito claro que esse era o modelo de governo que era praticado pela igreja no princípio, logo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, ao falar sobre governo, Paulo, quando ele fala tanto a Timóteo e a Tito, ele ordena para eles elegerem presbíteros. Quando Paulo e Barnabé voltaram confirmando as igrejas no final da primeira viagem missionária, eles elegeram presbíteros. E quando a decisão no Concílio de Jerusalém foi tomada pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então isso aqui tem muito a nos ensinar. Não serve, como a gente tem crido, não há uma vírgula sequer na Bíblia que esteja ali por acaso. E seguramente esse modelo de governo que foi registrado ali não foi registrado por acaso. Tranquilo? Sobre isso, meus irmãos, algum comentário que vocês queiram fazer, ou talvez alguma dúvida que tenha surgido, apesar de vocês já terem ouvido isso algumas vezes? Se não, vamos continuar. Vamos pensar agora no nosso manual. Esse nosso manual foi constituído há muitos anos atrás, há mais de um século atrás, ainda pelos missionários americanos, quando estabeleceram ali a nossa igreja no século passado. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente o manual. Esse aqui é o último modelo. O nosso manual não era para ser grosso assim, não. O nosso manual ele é muito grosso por causa disso aqui, ó, notas remissivas. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Presta atenção que isso aqui, ó, é um artigo do nosso manual. Não sei se está dando para ver aí. 190. É um artigo do manual. Tudo que está aqui embaixo, ó, aqui, e toda essa página aqui é nota remissiva. Tudo isso é nota remissiva. Isso aqui não é parte do manual originalmente. Então, isso aqui, o que são isso aqui? São resoluções do Supremo Concílio acerca de coisas que estão no nosso manual. Então, por exemplo, eu abri aqui, ó, no artigo 91. O sínodo é a assembleia de ministros e presbíteros que representam os presbitérios de uma região. Aí tem uma nota remissiva, 286. E aí ela começa a explicar. Aí ela começa aqui, desse lado, e passa para todo lado de cá. Porque isso aqui são perguntas em relação a essa questão, coisas que não eram muito claras, que conselhos, igrejas regionais e presbitérios enviaram para o Supremo Concílio, e o Supremo Concílio, então, eles designam um relator para poder debater a matéria e então dar uma resposta àquela consulta que foi enviada para aquela pessoa. Isso aqui está falando, por exemplo, sobre a questão de plantação de igreja, sobre as jurisdições dos sínodos, dos presbitérios. Uma igreja, por exemplo, aqui nós temos o PRIM. Será que uma igreja de um outro presbitério pode vir plantar uma igreja na região que é governada, administrada pelo PRIM? Então, essa foi uma pergunta que as pessoas fizeram aqui, que é uma pergunta de jurisdição. Ou seja, igrejas de um outro presbitério podem vir plantar igreja sob a jurisdição de um outro presbitério? Essa é uma discussão longa que tem aqui. E aí, o nosso manual acabou ficando grande demais por causa desse monte de nota remissiva que a gente tem aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês, eu já mencionei aqui, o nosso manual, vocês têm aí também o material que eu enviei para vocês, né? Pois é, se vocês acompanharem também logo no sumário dele, aí vocês vão ver o que eu vou falar para vocês aqui. No nosso manual, ele tem a CI, que é a Constituição da Igreja, é o primeiro ponto que tem aí. Depois nós temos o Código de Disciplina e Princípio de Liturgia. O Código de Disciplina é CDIPB e o outro é PLIPB. Tudo isso possui nota de rodapé. Agora, isso é o manual originalmente.
Além destes, nós ainda vamos encontrar aquilo que eu já mencionei para vocês: modelo de regimento interno para presbitério, para o sínodo, modelo de estatuto para a igreja local, para o presbitério e para o sínodo. Agora, essa é a estrutura do nosso manual. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que é essa divisão do código, da Constituição da nossa igreja, que a gente vai estudar hoje. Só a Constituição. Então, a nossa Constituição, se vocês olharem aí, ela tem 7 capítulos. Então, o que acontece? O primeiro capítulo, ele vai falar para a gente da natureza da igreja, do governo da igreja e do propósito da igreja, os fins da igreja. Isso é o que trata o capítulo 1. O capítulo 2, ele vai falar para a gente sobre a organização das comunidades locais. E a gente vai até falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, assim, bem rapidamente. A gente não tem como exaurir o nosso manual aqui. Então, a gente vai tratar só alguns pontos muito específicos. O capítulo 3, ele vai falar especificamente sobre membresia. O 4, sobre os ofícios e as funções desses oficiais. O capítulo 5, ele fala dos concílios, né? Que aí é o conselho, o presbitério, o sínodo e o supremo concílio. Vai falar das comissões, que são, por exemplo, imagina-se que se envie para o Supremo Concílio um documento para poder examinar se uma determinada igreja é uma seita ou não. Então, o Supremo Concílio, ele designa uma comissão formada por pastores e presbíteros, e durante os 4 anos de interregno, de intervalo entre uma reunião do Supremo Concílio e outra, essa comissão ela vai estudar, procurar todas as informações necessárias para que na próxima reunião do Supremo Concílio, essa comissão ela possa responder se aquela denominação é uma heresia, uma seita ou não. Essas comissões podem acontecer dentro da igreja, no conselho local. O conselho pode criar uma comissão para por exemplo, para construção. Então, nós vamos construir o nosso templo, o nosso prédio. Então, a gente vai designar ali alguns irmãos que vão ficar responsáveis pela comissão de construção. Então, eles vão olhar as verbas, eles vão olhar a construção, eles vão acompanhar tudo que está sendo feito, ver as dificuldades e resolver tudo que precisa ser resolvido. E aí, no fim, lá vai terminar falando de outras organizações e sobre algumas ordens necessárias dentro da igreja. Vocês que leram esse primeiro capítulo, a respeito disso aqui, eu queria ouvir as impressões de vocês. Como que foi para vocês? Foi muito difícil? Teve coisas que vocês conseguiram compreender? Teve coisas que não compreendeu de jeito nenhum? Assim, cada um só fale rapidamente, assim, como que os que conseguiram ler, como que foi, qual foi a impressão que vocês tiveram ao ler esse primeiro capítulo aí da nossa Constituição, o primeiro capítulo não, nessa primeira parte da nossa Constituição, do nosso manual, que é a Constituição da Igreja. Pastor, eu achei bem tranquilo, bem fácil de entender. Inclusive, a única dúvida que eu tive, eu acho que eu te enviei, se eu não me engano, mas assim, eu sinceramente não achei uma dificuldade de entender, não. Eu acho que ele é bem aberto mesmo ao ponto de, creio eu, a grande maioria das pessoas conseguir ler e entender como que funciona o que ele está dizendo. Muito bem. Eu falei que vocês não precisavam, mas eu encorajo vocês, à medida que vocês têm o documento, irem fazendo a leitura dessas notas remissivas. Tem coisa ali muito interessante. E aí tem uma coisa que a gente precisa olhar lá, que quando o Supremo Concílio, nessas notas remissivas, às vezes eles colocam, decidindo uma situação, o Supremo Concílio decide orientar as igrejas ou os conselhos a fazer isso, isso e isso. Agora, se coloca, se o Supremo Concílio resolve, aí ele coloca lá, determinar isso. Aí, quando isso está lá como uma resolução do Supremo Concílio, não é só uma opção. A igreja precisa se sujeitar a essa resolução do Supremo Concílio. Então, a hora que vocês estiverem com mais tempo, vão lendo essas notas remissivas aí, que elas trazem muito esclarecimento a respeito de coisas importantes para a vida da igreja. Sobre batismo, sobre a aceitação de membros,
sobre transferência, tem muita coisa bacana aqui. Stephenson. Pastor, foi bem tranquilo, porque já tinha outrora meio que iniciado outro, de 2019, então esse só teve uns conceitos foram acrescentados, né? Essas explicações, mas foi bem tranquilo. Na verdade, Da capa verde. Isso. Do conteúdo daquele para esse aí, o conteúdo não mudou nada. Somente o que houveram foram muitos acréscimos dessas notas remissivas. Tem um pastor que fala que daqui a pouco a gente não consegue nem mais fazer reunião de conselho, porque tem tanta nota remissiva que a gente não consegue mais ler o manual da igreja. Mais alguém leu, meus irmãos? Felipe? Não, eu há mais tempo eu havia lido, não todo o documento, né? O documento é enorme, mas eu também já tive acesso, né, a algumas versões, né, vamos falar assim, do manual. Então, né, é uma leitura, são termos mais próximos de um pouco do jurídico ali, né? Mas é fácil é fácil não, tranquilo, é um pouco tranquilo de entender, né? Não dá pra gente pesquisar qualquer dúvida, né? Então é relativamente tranquilo. Amém. Alguém mais? Uma coisa que você comentou aqui, o Felipe, sobre muito do conteúdo ter uma proximidade com o mundo jurídico, eu vou até falar isso aqui mais para frente. O nosso documento ele é muito seguro, porque essa nossa Constituição é de 1950. E até hoje ela passou por pouquíssimas alterações. Ela nunca passou por mudanças constitucionais drásticas. Nós agora, eu vou até mencionar uma aqui que aconteceu, e foi boa para a igreja, mas uma que a gente vai ter agora, que vai ser discutida no Supremo Concílio, é a mudança do Código de Disciplina. Mudança de alguns termos, porque justamente havia essa preocupação, que o nosso Código de Disciplina, ele tinha um tom muito jurídico e um tom pouco pastoral. Então, eles estão mudando muitos dos termos, ajustando algumas coisas, para que essa parte do nosso manual ela seja mais pastoral e menos friamente a questão da letra, da questão jurídica da causa. Então, isso aqui é uma boa observação. A mudança da retirada, no caso, da maçonaria, ela entrou na Constituição ou ela entra em outro documento da igreja? Não, o que acontece? A gente tem aqui essas resoluções dentro do Supremo Concílio. Então, isso entra nas notas remissivas, porque a gente não tem nenhuma mudança constitucional dentro da igreja. Inclusive, essa questão mesmo da maçonaria é um negócio que nunca ficou muito bem resolvido dentro da igreja presbiteriana. A gente tem uns documentos. Tem um negócio no Supremo Concílio que acontece lá por assim dizer, algumas falhas. Então, o Supremo Concílio estabelece, cria algumas comissões, essas comissões chegam às conclusões, e aí o Supremo Concílio ordena que essas coisas sejam feitas. E aí o que acontece? Essas coisas não andam. Então, por exemplo, essa questão da maçonaria ficou uma discussão por décadas dentro da nossa igreja. Depois ficou decidido que ninguém que fosse maçom poderia assumir qualquer cargo de liderança da igreja. Depois decidiu-se que não só liderança, mas que a maçonaria ela era inconsistente com a vida cristã, por causa de algumas dificuldades que existiam entre os dois. Mas algumas dessas coisas que foram decididas nunca foram aplicadas em termos práticos. As comissões que foram ordenadas para isso nunca colocaram em prática algumas coisas. Mas dentro dentro do manual, Felipe, ficou somente dentro da questão dessas resoluções do Supremo Concílio. Eu lembro dessa decisão, mas eu era bem novo, né? Então não tinha muito entendimento ainda, mas
sei lá, deve ter uns 20 anos ou 15, pelo menos. Tem mais ou menos quase 20 anos. Tem muito É. tempo a respeito disso. Quer ver? Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui. Eu vou fazer a busca digital aqui, que acho que vai ficar mais fácil de eu achar aqui. Porque nesse manual desse tamanho aqui, se eu for tentar achar que a decisão do Supremo Conselho, eu estou morto. Espera só um minuto. Aqui, ó. Uma decisão do Supremo Conselho de 2010, Felipe, diz o seguinte, falando sobre a incompatibilidade da maçonaria e a fé cristã. Ele diz que, quanto à incompatibilidade da maçonaria, o Supremo Conselho da IPB de 2010 resolve aprovar o documento e reafirmar a incompatibilidade das doutrinas maçônicas com a fé cristã. Então, a gente tem esse documento de 2010 afirmando que quando eles dizem que era inconsistente, não havia compatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. Aí, a respeito dessa mesma coisa, eles também disseram lá em 2014, tomaram a mesma decisão a respeito de uma ordem, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma ordem chamada Ordem Demolay. Também vai dizer a mesma coisa. Sobre a questão dos cargos, vai dizer o seguinte, lá a reunião do Supremo Concílio de 2014, considerando que as decisões do Concílio, isso eles já tinham decidido isso em 2006. Aí, em 2010, que foi a próxima reunião, eles trouxeram o assunto, a discussão de novo. E aí, em 2010, eles só reafirmaram a decisão que já havia sido tomada em 2006. E aí, lá em 2014, eles decidiram vedar a conciliação entre cargos da IPB e a prática maçom. Aí eles vão falar o seguinte, reafirmar as resoluções que já haviam sido determinadas nos concílios anteriores, sobretudo aquilo que está no artigo 70 da nossa confissão, do nosso manual. Quer ver? Deixa eu abrir o artigo 70. É tanta nota remissiva que para achar o artigo é uma luta. Aqui, ó. O artigo 70, na linha E, a linha e a letra, cumprir e fazer cumprir com zelo e eficiência as suas determinações, bem como as ordens e resoluções do Supremo Conselho. Essa aqui é uma coisa que o que está dizendo é incompatível, ele fala assim, determinar que todos os eleitos para qualquer cargo declarem estar em consonância com essa resolução para ocupar o respectivo cargo. Uma das coisas que conselhos de igrejas precisam fazer quando eles recebem indicações para alguém assumir algum cargo na igreja, é perguntar, você é maçom? Você está ligado à ordem maçônica? Porque se essa pessoa for ligada à ordem maçônica, ela não pode de maneira nenhuma assumir cargo dentro da igreja. Há essa discussão agora para saber se a pessoa pode ser recebida como membro da igreja presbiteriana. E aí, por que é isso? Porque vai dizer que a pessoa ela precisa aceitar toda a doutrina, todo o sistema de governo e toda a disciplina da igreja presbiteriana. Só que, por exemplo, como é que um maçom ele pode ser sincero ou íntegro, completamente íntegro, para com a liderança da igreja onde ele vai estar, da igreja presbiteriana, se o próprio sistema da maçonaria é um sistema que envolve uma série de, por assim dizer, segredos, de coisas místicas que não podem ser reveladas? Como é que alguém que tem uma parte da sua vida que é tenebrosa, que está em trevas, que não pode ser revelado de maneira nenhuma por outras pessoas, pode viver em plena comunhão com a religião que diz que a nossa vida tem que ser um livro aberto, que tem que estar na luz? Então, resumindo isso aqui, Felipe, o Supremo Conselho, a decisão dele é que a prática da maçonaria ela é incompatível com a fé cristã. E aí a discussão hoje que está surgindo é não só sobre a questão de liderança, mas é uma questão de se eles devem ou não ser recebidos como membros na igreja presbiteriana. É isso aí. Tranquilo? Tranquilo. Então, o que a gente tem aqui? A gente costuma ter na nossa igreja não reformas da Constituição. O que a gente costuma fazer são emendas dentro da Constituição. A última que aconteceu foi lá em 2018, no artigo 49 do manual,
da nossa Constituição, lá no parágrafo 2º, que diz respeito à jubilação. Antes ali dizia que quando um pastor chegasse aos 70 anos de idade, ele deveria ser compulsoriamente jubilado. Ou seja, ele automaticamente ele era obrigado a se aposentar. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, meus irmãos, isso aqui foi escrito em 1950. Um homem que em 1950 chegasse aos 70 anos de idade, ele era um herói. Ele merecia uma medalha. Ele merecia um troféu. Esse homem é um... Você estava conversando com meu pai sobre isso esses dias. Meu pai falando, quando ele era criança, que eu via falar de um homem que chegou aos 60, 70 anos de idade, nossa, esse homem viveu demais. Hoje em dia, a gente encontra pessoas aí com 80, 90 anos, super lúcidos, ativos. Meu avô morreu com 92 anos, aos 90 anos ele dirigia para cima e para baixo. Então, o que acontece? Essa proposta de mudança, ela foi feita e ela foi aprovada justamente para que aqueles ministros que chegassem aos 70 anos no ministério e estivessem fisicamente, espiritualmente, intelectualmente bem, eles não fossem removidos da atividade deles. Então, essa foi uma boa mudança. Então, como que isso funciona, essas emendas constitucionais? Durante 4 anos, o Supremo Conselho envia documentos para todos os conselhos, para todos os presbitérios da Confederação, para consultar se eles são a favor ou não da emenda constitucional. Então, é necessário que haja 2/3 dos votos favoráveis à mudança constitucional. E aí, então, só na próxima reunião do Supremo Conselho é que a mudança ela é aprovada pelo concílio, pelos irmãos reunidos. Então, o nosso sistema ele é um sistema muito rígido e por isso ele é muito seguro. Só em termos de comparação, a Constituição Americana de 1788, ela tem os seus quase 240 anos, ela tem 27 emendas constitucionais em quase 240 anos de existência. Presta atenção, 240 anos de existência, 27 emendas constitucionais. E sendo que as 10 primeiras elas foram feitas logo depois de 3 anos da ratificação da Constituição. Agora, a Constituição brasileira de 1988, ou seja, é uma Constituição 200 anos mais nova. Dá um chute aí, quantas emendas constitucionais vocês acham que já tem? O Stephenson que está aí no mundo da política aí. Vamos fazer assim. Quem acha que a nossa Constituição tem 50 emendas constitucionais? Quem acha que tem mais de 60? Alguém que acha que tem mais de 100 emendas? Eu acho que tem mais de 100, tem até mais de 200, sei lá. Rapaz, até ano retrasado, a nossa Constituição já tinha 150 emendas constitucionais. A nossa Constituição ela é uma coxa de retalhos, toda rabiscada. E agora, por fim, ela não vale mais nada, né? Porque não tem mais segurança jurídica no Brasil. As pessoas olham para aquilo lá, não é isso que quer dizer, não. Aí você decide hoje, a exegese do texto acabou, né? Então, preste atenção. A nossa Constituição é de 1950. A nossa Constituição ela é mais velha do que a Constituição brasileira. E a Constituição da Igreja Presbiteriana tem uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional. E aí nós vamos ter uma reforma constitucional que vai ser aprovada agora nessa próxima reunião do Supremo Conselho, que é sobre o Código de Disciplina. Então, ela foi criada de uma maneira que não existe ninguém intocável na IPB. Se o pastor não quer tratar de um assunto, o conselho tem o direito de abordar aquilo. O nosso manual diz isso. Ela não coloca uma pessoa de maneira que ela tem autoridade para poder se proteger daquilo que ela não quer tratar.
Se o conselho não quer tratar de um assunto, então a comunidade pode acionar o presbitério. Se o presbitério não quiser subir o assunto, alguém pode acionar o sínodo. Se o sínodo falhar, se uma pessoa for julgada e achar que o sínodo também foi inconsistente, pode apelar ao Supremo Concílio. Então, não há situação em que você não possa, que a menor parte, a igreja, o indivíduo, o membro, fique desamparado, justamente por causa desse modelo presbiteriano. Aqui vocês sabem da situação do Valmir, né? O Valmir, ele passou por um processo disciplinar e depois ele achou que o processo disciplinar dele foi injusto. Ele foi lá, pastores não são julgados pelo conselho, pastores são julgados pelo presbitério. Aí ele apelou para o sínodo. O sínodo foi lá e ratificou a decisão do presbitério. Ele foi lá e apelou para o Supremo Concílio. O Supremo Concílio foi lá e ratificou a decisão do sínodo e do presbitério. Ele foi lá e apelou para um tribunal de recursos do Supremo Concílio. Foi a primeira pessoa na história do Brasil, na história da igreja presbiteriana, a apelar para o recurso do Tribunal de Recursos do Supremo Concílio. Aí o Tribunal de Recursos do Supremo Concílio ratificou todas as decisões que vieram anteriores. E aí ele foi despojado do cargo dele. Sobre isso, alguma pergunta? Algum comentário? Caminhando aqui, então, quando a gente pensa na hierarquia e no funcionamento aqui da IPB, essa relação entre os concílios, quando a gente lê logo no comecinho aqui da Constituição da Igreja, deixa eu abrir. A gente vai ler que, presta atenção, artigo 1. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. Ou seja, é uma organização onde todas as igrejas estão unidas sob a mesma denominação, debaixo da mesma Constituição, debaixo dos mesmos padrões de fé, e tendo a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Então, todas as igrejas presbiterianas, elas estão federadas, unidas umas às outras por estes mesmos símbolos, por estes mesmos elementos. Quando a gente pensa de baixo para cima, as igrejas funcionam nessa hierarquia. Nós temos a igreja local, que são administradas pelos conselhos, que são formados ali pelos presbíteros, o pastor, que também é um presbítero, o presbítero docente, e os presbíteros regentes. Nesse caso, o pastor ele é sempre o presidente do conselho. Eu não sou presidente do conselho porque nós somos uma congregação. O presidente do conselho, no nosso caso, o conselho são todos os presbíteros de Lafayette e todos os presbíteros de Congonhas. O presidente do conselho é o pastor Edilson. E os pastores, eles não são membros da igreja. Os pastores são membros do presbitério. Quando a igreja é organizada, por força de lei, o pastor se torna membro da igreja como representante civil da igreja. Porque a igreja é representada pelos... ela ainda que tenha um CNPJ, mas o CPF que está vinculado a esse CNPJ é o CPF do pastor da igreja. Então, se a igreja fizer alguma coisa errada, cometer alguma falcatrua, quem vai preso é o pastor. Então, isso aqui é muito interessante. Então, começa assim, nas igrejas locais, com os presbitérios, com os conselhos, e então nós temos, logo depois do conselho local, o presbitério, que está acima disso aí, e o presbitério ele cuida das igrejas da sua região, que estão ali jurisdicionados a ela. E é composto por todos os pastores. Lembra que eu disse que o pastor ele é membro do presbitério? Então é composto por todos os pastores e um presbítero representante de cada igreja do presbitério. E aí o que acontece? O presbitério ele se reúne ordinariamente uma vez por ano. O PRIN ele tem se reunido sempre no mês de fevereiro, para as reuniões ordinárias. E para as reuniões extraordinárias, se reúne sempre que é necessário.
Então, se tem um caso de disciplina, se tem uma igreja que precisa de pastor, o presbitério que vai sabatinar esse pastor, então vai se reunir quantas vezes for necessário até encontrar esse pastor. E uma coisa, assim como acontece no conselho, no presbitério, todas as pessoas que estão ali, elas têm a mesma autoridade no voto. Então, o pastor, o voto dele não vale por 2. O voto dele vale 1, igual o voto do presbítero. Então, todos ali exercem e possuem a mesma autoridade. Uma coisa interessante é que quando a gente pensa, por exemplo, no conselho, apesar de haver essa mesma autoridade, algumas atitudes ou algumas atividades, elas pertencem exclusivamente ao pastor. O nosso manual vai falar que são prerrogativas exclusivas do ministro. Quais vocês acham que são as prerrogativas exclusivas do ministro? Que um pastor, o presbítero regente docente deve exercer e que os outros presbíteros não podem? O que vocês acham? O alimento da igreja, que seja a preparação do conteúdo que a igreja vai ouvir? Essa a palavra, o ensino. Isso. A doutrina da igreja é uma prerrogativa exclusiva do ministro. É o ministro que tem que conduzir, orientar tudo o que vai ser ensinado de doutrina na igreja. Por exemplo, a liturgia. É prerrogativa exclusiva do pastor orientar e conduzir toda a liturgia. Isso, meus irmãos, literalmente significa que ele não só prepara a mensagem, ele precisa preparar toda a liturgia do culto. Ele precisa acompanhar todos os textos, cada música, tudo pertence ao pastor. Porque o pastor ele precisa, por exemplo, avaliar o conteúdo teológico de uma música. E na teoria, quem é a pessoa teologicamente mais bem preparada da igreja? O pastor. A bênção apostólica no final do culto só pode ser ministrada pelo pastor. Eu, inclusive, antes de ser ordenado, na minha ignorância, eu ministrava a bênção apostólica. Aí, quando, numa determinada aula, eu falei isso, o pastor virou para mim e disse: meu filho, finge que ninguém sabe, não fala nada, porque senão você vai arrumar problema para sua vida e para imediatamente com isso. Tá bom, deixa comigo. Então, há algumas coisas que pertencem exclusivamente ao pastor. Acima do presbitério está o sínodo. Então, o sínodo rege os presbitérios de uma região. Nós agora tivemos, há 2 semanas atrás, a inauguração do nosso sínodo, que é o SIN, o Sínodo Inconfidentes. Sim, em inglês é pecado. A gente até queria mudar o nome do nosso sínodo lá, para tirar esse negócio de sim, mas não deu certo, né? Ficou assim mesmo. Nós viramos um sínodo pecaminoso, infelizmente. Agora, o sínodo ele é uma peculiaridade do Brasil. As outras IPBs pelo mundo não têm sínodo. Então, por que a nossa igreja fez isso? Por causa do tamanho do nosso país. O Brasil tem medidas continentais, né? Então, achou-se que seria interessante, e de fato ajudar as igrejas a estarem mais próximas. Os sínodos, eles são compostos por 3 pastores e 3 presbíteros de cada presbitério. Então, cada presbitério precisa enviar 6 representantes, 3 pastores e 3 presbíteros. Para você ter um sínodo, você precisa ter, no mínimo, 4 igrejas. Pelo menos isso. Se você tiver menos do que isso, você não pode formar um sínodo. Então, cada igreja envia ali. Eu falei 3 igrejas, não, mas. Não, é isso mesmo. São 3 igrejas, 3 pastores e 3 presbíteros de cada presbitério. Então, para você ter um sínodo, você precisa de 3. Falando besteira. Você precisa de 3 presbitérios. Para você ter um presbitério, você precisa ter pelo menos 4 igrejas. Então, hoje, o nosso presbitério e o nosso sínodo, eles são o que a gente chama de mini. Porque os nossos presbitérios, todos eles têm o mínimo necessário, somente 4 igrejas. E o nosso
sínodo tem 3 presbitérios. Se por acaso der algum problema com alguma igreja, corre o risco de um dos presbitérios acabar. Aí isso costuma dar uns problemas jurídicos imensos aí. E por fim a gente tem o Supremo Concílio. O Supremo Concílio ele é o órgão máximo da IPB, né? Então ele é composto por 2 pastores e 2 presbíteros de cada presbitério. E eles são eleitos na Assembleia Extraordinária, na reunião extraordinária. Então, na última na reunião extraordinária que nós tivemos em fevereiro, o pastor João, o presbítero Neto, lá de Lafayette, e o presbítero Uziel, lá de Carandaí, fomos eleitos para sermos os deputados que representaram o PRIM na reunião do Supremo Concílio. O Supremo Concílio ele se reúne uma vez a cada 4 anos, sempre em ano par. O sínodo ele se reúne a cada 2 anos, mas sempre em ano ímpar, para que não haja conflito das reuniões. E aí o que acontece? Entre esses concílios, existe uma relação de trâmite entre eles. O que eu quero dizer com isso? Se o concílio de uma igreja tem uma proposta de mudança ou uma dúvida a respeito da nossa Constituição, que não está muito clara ali na nossa Constituição, no Código de Disciplina, o que quer que seja, essa igreja ou esse conselho, ela não pode enviar o documento direto para o Supremo Concílio. Então, esse documento tem que tramitar entre esses concílios. Então, por exemplo, a nossa igreja aqui tem uma dúvida. A gente não envia direto para o Supremo Concílio. A gente tem que enviar para o presbitério. O presbitério envia para o sínodo e o sínodo sobe isso. Aí o sínodo avalia, tem sempre avaliação. Primeiro, o presbitério avalia se aquilo é pertinente, se é útil. Aí o presbitério sobe para o sínodo. O sínodo avalia se aquilo é pertinente. E se considerar que sim, aí ele sobe para o Supremo Concílio e vai aparecer lá como um documento que vai ser analisado pelos deputados que vão estar lá. Então, quando chega lá, esse documento ele é distribuído entre as comissões que estão estabelecidas e, então, toma-se uma decisão que é baixada para toda a igreja. E aí, por exemplo, ano que vem, provavelmente, a gente já vai ter um novo manual da Igreja Presbiteriana com mais 200 novas notas remissivas ali. Daqui a pouco a gente não consegue nem mais carregar o manual da Igreja Presbiteriana para as reuniões. Não. É interessante que um sínodo, ele não pode, o presbitério pode barrar um documento, pode decidir não enviar. O sínodo não. Eu disse aqui agora há pouco que pode, mas o sínodo, ele tem só o dever de encaminhar aquele documento. Ele pode até entrar em contato com o presbitério para pedir explicações a respeito daquilo, pelo menos em termos técnicos, ele tem que subir o documento. E, por sua vez, recebido o documento, a plenária do Supremo Concílio vai decidir, vai deliberar se rejeita ou se aprova aquele documento. Então, uma vez subiu-se um documento para se aceitar somente ministros que haviam feito o seminário presbiteriano. E aí o que acontece? Esse documento foi deliberado e foi dito que para casos de seminários idôneos poderia se aproveitar parte da grade curricular daquela pessoa para que ela pudesse se tornar um ministro. Ela teria que fazer complementação em todas essas coisas. Esse, por exemplo, foi o meu caso. Mas essa é uma discussão. Eu confesso para vocês que eu não encorajo ninguém a seguir o caminho do ministério pastoral na Igreja Presbiteriana pelo caminho que eu segui. Porque eu fiz 4 anos de seminário, depois eu tive que fazer mais 2 anos de complementação pelo presbitério, e aí eu percebo que em termos do conhecimento da nossa igreja, da formação presbiteriana, a minha formação foi muito deficiente. Ainda que o meu seminário tenha sido, teologicamente falando, um ótimo seminário. Mas em termos das peculiaridades da igreja presbiteriana, eu cheguei com quase nenhum conhecimento. Então eu tive que me esforçar muito para poder aprender de fato a respeito da nossa igreja, para que eu pudesse pastorear a nossa igreja como um pastor presbiteriano.
A outra relação que existe entre esses concílios é de recurso. Eu já mencionei isso aqui no caso do Valmir, então não vou tratar isso aqui de novo. Mas se um membro é disciplinado e ele julgar que foi injustiçado, ele pode recorrer a uma instância superior, até chegar lá no Supremo Concílio. Tá? Então isso aqui eu não vou repetir essa história, não. Ainda também uma relação financeira entre esses concílios. Cada igreja ela deve enviar parte da sua receita, e isso é decidido normalmente anualmente pelo presbitério, quanto que vai ser essa receita. Mas ela tem que enviar uma verba presbiteral, ou seja, uma verba para o presbitério. Em algumas igrejas, em alguns presbitérios, o nosso aqui cobra 3%. Cada igreja organizada envia 3% da sua renda para o presbitério. O presbitério, e isso para poder sanar as suas necessidades, porque, por exemplo, o presbitério ele investe na evangelização, então ajuda algumas igrejas no processo de evangelização. O presbitério ele arca com um terço das despesas dos candidatos ao Sagrado Ministério que vão para o seminário. Então, o presbitério tem as suas despesas. Então, envia as igrejas enviam uma verba para o presbitério. O presbitério, por sua vez, envia uma verba bem baixa para o sínodo, porque o sínodo quase não tem despesa nenhuma. Mas é para a locomoção dos seus deputados, dos seus representantes ali, quando precisam viajar para alguma coisa assim. E as igrejas locais, elas precisam enviar dízimo para o Supremo Concílio. Nós somos dizimistas do Supremo Concílio. Hoje nós temos parceria com o PMC, dinheiro que vem do Supremo Concílio, de ofertas de dízimos que vão para a igreja. Hoje, se você entrar no portal, não é isso não, mas se você entrar lá no site da Igreja Presbiteriana, eu ia falar portal da transparência, mas é como se fosse isso. E você entrar no setor de dízimos, na aba de dízimos, você tem lá um gráfico mostrando a quantidade da arrecadação, você sabe exatamente quanto que entrou, e hoje isso gira em torno na casa dos milhões, e mostra exatamente quanto por cento deste fundo, deste recurso, foi designado para cada área da Igreja Presbiteriana. Então, a nossa igreja procura ser bem transparente no uso desse negócio. Tem algumas coisas ruins, algumas coisas relacionadas ao Mackenzie. Hoje, infelizmente, o Mackenzie ele deixou de ser um colégio confessional e tem sido muito mal usado em alguns aspectos dentro da nossa igreja. Inclusive, questões financeiras. Mas, infelizmente, onde há seres humanos, né, a gente vai ter que lidar com isso. Quando a gente olha para isso aí, por exemplo, igrejas podem pegar empréstimos com a junta patrimonial da igreja presbiteriana para construir, para comprar terrenos, para poder pagar um juro baixíssimo. Paga somente a inflação. Só para que aquele dinheiro, quando voltar para o Supremo Concílio, ele não tenha sido desvalorizado. Então, hoje a inflação está aí na casa dos 5, sei lá, alguma coisa perto disso aí, né? Ao ano, se a gente pegasse um empréstimo com o Supremo Concílio para poder construir alguma coisa, nós iríamos pagar esses 5% ao ano, durante 5 anos, né, que é o período de empréstimo. Quando a gente olha para isso aqui, 55% do orçamento que a IPB recebe, ele volta para a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Plantação de novas igrejas, como aqui o PMC tem a sua porcentagem também. Tem um fundo de educação, que é o FEP, que garante que os ministros e os filhos dos ministros possam estudar gratuitamente, por exemplo, no Mackenzie. Então, se os meus filhos quiserem estudar no Mackenzie, eles podem. Eles têm, apesar de ser uma escola particular, eles têm bolsa lá. Além, como eu disse, de emprestar, também tem um fundo que é tipo o FIES do governo, que a igreja ela empresta dinheiro para membros da família pastoral, e eu não sei se se estende também aos membros da igreja, eu acho que não, para que eles possam estudar, para que eles possam fazer faculdade. E então eles têm um prazo para poder depois devolver esse dinheiro pagando um juro baixíssimo, porque a nossa igreja ela investe também no desenvolvimento acadêmico dos seus membros. Então, a nossa igreja é muito interessante a forma da estrutura dela. O manual, ele orienta em todas essas coisas. É bem interessante, muito bacana mesmo. Meus irmãos, a respeito de conteúdo que eu queria transmitir para vocês, basicamente, é isso. Então, agora, eu queria abrir aqui
para caso vocês tenham perguntas a respeito da igreja, a respeito do que vocês leram aqui, alguma dúvida, ou de repente, se vocês querem fazer algum comentário em relação a isso aqui. Anotaram alguma dúvida a respeito para a gente poder discutir, para a gente conversar? Ô, pastor, eu tinha te mandado, eu vou achar ela aqui. Ah, não, eu tenho essa aqui. A sua dúvida está aqui comigo. Ela é uma das que eu vou responder aqui. Alguém tem. O Arthur me mandou uma aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá. Deixa eu só pegar algumas coisas aqui. Eu vou chegar nisso que o Arthur perguntou, que está lá no artigo 23, a pergunta dele. Mas aqui, quando a gente vai olhando aqui no artigo 5º, tem uma coisa aqui que eu acho interessante para a gente. Que diz assim: uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja. Antes disso, ela ou é um ponto de pregação ou ela é uma congregação. É o nosso caso aqui. Aí falou assim: uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos pecuniários. Recursos pecuniários é dinheiro. Tipo assim, tem arrecadação suficiente para isso. Indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais, e dispõe de pessoas aptas para os cargos eletivos. Então, percebam aqui que nós estamos ansiando no Senhor recebermos a organização para o próximo ano, mas a gente não pode permitir que isso aconteça. Nenhum presbitério sensato pode permitir que uma congregação se torne uma igreja organizada se ela não tiver um número suficiente de membros, se esses membros não forem capazes de suprir financeiramente as necessidades recorrentes, os encargos recorrentes da igreja, e se não houver homens para assumir a liderança oficial da igreja, se não houver homens para serem presbíteros e diáconos na igreja. Então, hoje a gente precisa orar para que o Senhor confirme vocês como futuros, aqueles que são, permanecerem, e os que não são, o Senhor dispõe o coração para que vocês se tornem futuros oficiais na igreja. Por exemplo, a gente tem a situação do Léo, que por causa dos estudos dele, ele não vai concorrer à reeleição. Ele vai permanecer como um diácono, um presbítero em disponibilidade. Mas nós vamos precisar eleger um presbítero. Nós vamos precisar eleger diáconos. Se a gente não conseguir fazer isso, não há possibilidade de nós organizarmos a igreja. Então, isso aqui é muito importante para a gente. Antes da pergunta do Arthur, eu queria ler uma coisa aqui a respeito da recepção de membros da igreja. Lá no artigo 11 fala assim: são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no rol de membros, bem como as que lhe tenham unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo infantil. Aí se classifica em dois, né? Os comungantes e os não comungantes. Os comungantes são os maiores, e os não comungantes são as crianças, né? Os comungantes são aqueles que fizeram sua pública profissão de fé, e os não comungantes são aqueles menores de 18 anos de idade que foram batizados na sua infância e ainda não fizeram pública profissão de fé. Agora preste atenção numa coisa interessante: somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. O que isso aqui quer dizer? Que somente membros comungantes podem participar da Santa Ceia, podem votar nas nossas reuniões, nas nossas assembleias, podem se candidatar aos ofícios da igreja. Então, membros não comungantes, crianças, pessoas que não fizeram pública profissão de fé, não podem participar desses direitos da igreja presbiteriana. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa interessante aqui, uma nota remissiva aqui.
a nota remissiva 47 do Supremo Conselho de 1954. Diz assim: quanto à consulta sobre se o membro da IPV com ideias francamente comunistas pode tomar parte nos trabalhos da igreja, como dirigir classe de escola bíblica dominical e etc. O que vocês acham? O cara é comunista e ele quer ser membro da igreja, mas ele não quer ser só membro da igreja. Ele quer participar da liderança da igreja. Ele quer dar aula na escola bíblica dominical. Ele quer ensinar na igreja. O que vocês acham? Eu acho que tem que proibir mesmo, assim. Eu acho também não. Quando se trata do comunismo em si, ele é totalmente anticristão. Não faz sentido nenhum. Exatamente. Principalmente deixar a pessoa ensinar na igreja. Então, exatamente. Essa bagunça que pode fazer. Pois é. Hoje em dia, infelizmente, o Supremo Conselho está tentando a liderança, a configuração atual do Supremo Conselho, a gente precisa de algumas alterações. Eles estão tentando amenizar algumas coisas, mas essa primeira decisão, que foi da reunião de 1954, a primeira depois da Constituição, do nosso manual, da nossa Constituição, do estabelecimento dela, diz o seguinte: o Supremo Conselho resolve, ou seja, essa é uma resolução, responder que há incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Em outras palavras, é impossível que isso aconteça, porque são duas coisas completamente incompatíveis. Isso aqui é interessante para a gente, porque hoje em dia muitos ministros têm medo de ensinar a respeito do comunismo ou das falácias e dos erros do comunismo na igreja, por causa do momento que nós vivemos. Então tem receio de anunciar pelo Conselho de Deus, e porque tem um entendimento errado de algo que é verdade na igreja. A igreja presbiteriana, ela não é partidária. A igreja presbiteriana, ela não defende nenhum partido. A igreja presbiteriana, ela não defende uma ala partidária do Brasil. Então a igreja presbiteriana, ela não pode, a igreja do Senhor Jesus não pode fazer. Contudo, se a igreja presbiteriana, ela é apartidária, ela não é apolítica. A igreja presbiteriana precisa ensinar sobre política, porque a Bíblia ensina sobre governo. E a gente tem que ensinar claramente para a igreja aquilo que é contrário ao modelo de governo que foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus no ato da criação. Né? Um dos desejos do meu coração é preparar uma hora, um estudo, para que a igreja entenda o movimento de esquerda. E então, saiba que não é um estudo para defender a direita, mas é para mostrar como que os movimentos de esquerda, os movimentos socialistas e comunistas, na sua essência, eles se opõem à fé cristã, a todos os princípios e valores da fé cristã. Agora, uma outra coisa interessante aqui do nosso manual é o seguinte: quando a gente olha no artigo 14, diz assim: são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, a linha A, viver de acordo com as doutrinas e práticas das Sagradas Escrituras. Como é que nós interpretamos as nossas doutrinas? A partir de quê? A partir dos símbolos de fé, né? Exatamente. Um oficial, ele tem que subscrever a confissão de fé. Isso significa o quê? Ele não pode só virar e falar assim: eu concordo. Quando ele subscreve, ele fala assim: eu concordo e eu vou defender a confissão de fé. Eu vou defender tudo que está escrito ali. Agora, um membro, ele não precisa subscrever, mas ele precisa concordar plenamente. Quando a gente olha para isso aqui, tem uma nota remissiva que vai falar o seguinte: é uma decisão da Comissão Executiva do Supremo Conselho de 2012, que fala o seguinte: orientar que os conselhos instruam adequadamente todos os que desejam adentrar no rol de membros da Igreja Presbiteriana nas suas doutrinas fundamentais da fé cristã. Receber como membros da Igreja somente aqueles que estejam dispostos a participar corretamente dos sacramentos, especialmente do batismo, ministrado segundo a doutrina das Escrituras. Preste atenção.
Não receber por transferências membros oriundos de igrejas que não apresentam marcas da verdadeira igreja de Cristo. Não conceder transferência para esse tipo de igreja também. Isso aqui é interessante, principalmente no primeiro ponto. Por que a nossa classe de catecúmenos, ou o nosso discipulado Nova Vida, ele foi mudado de 2 meses e meio para quando eu cheguei aqui, que era o período de duração, para 6 meses? Por causa dessa orientação aqui. Porque ele diz que os conselhos devem instruir adequadamente todos aqueles que querem adentrar no seio da igreja a respeito das doutrinas fundamentais da fé cristã. Eu preparei esse material para a gente usar aqui na igreja, basicamente sobre o breve catecismo. Uma determinada igreja do nosso presbitério começou a usar. E aí, com aquelas pessoas que queriam se tornar membro, começou a ter problema com a doutrina da predestinação, da eleição, do decreto. Então começou a ter muita confusão. O que essa igreja fez? Essa igreja foi lá e tirou as 2 lições a respeito do decreto. Porque eles não queriam trazer confusão para aquelas pessoas que estavam chegando na igreja. Felipe, o que você acha disso? Não faz sentido nenhum, né? Isso é ser infiel à nossa identidade presbiteriana. É o que eu falo sempre com as pessoas. Ninguém precisa ser presbiteriano. Mas se alguém quer se tornar membro da igreja presbiteriana, ele precisa minimamente ser presbiteriano. Ele precisa conhecer as nossas doutrinas e dizer, eu tenho dúvidas, é legítimo, mas eu concordo. Eu não vou me opor a elas e eu vou me dedicar a estudar à medida que as dúvidas forem surgindo. Eu vou pedir para ser ensinado. Então, isso aqui para a gente é muito, muito importante. Se a gente continuar aqui, será que é necessário aceitar, então, a confissão de fé para que alguém seja recebido? Inclusive, Felipe, eu preciso pedir, não sei se vocês... Eu falei isso com os meninos, mas é bom vocês falarem de novo. Que para eles serem recebidos na sabatina, eles têm que ter lido a nossa confissão de fé de Westminster, aquele livrinho amarelo que eles receberam. Então, lembra eles de novo a respeito disso. Ok. Vai virar e vai falar o seguinte aqui, numa nota do Supremo Conselho de 2022, a última reunião. Ele vai falar aqui do princípio de liturgia, que é necessário que seja implícita e informal a anuência, ou seja, a aceitação daquelas pessoas que querem se tornar membros da igreja dos nossos símbolos de fé. Olha para você ver que coisa interessante aqui, que ele vai falar assim, olha, uma das resoluções aqui, que a aceitação da doutrina e prática das escrituras sagradas, conforme a fiel exposição sistematizada dos símbolos de fé, é elemento essencial à unidade da igreja, de maneira que a oposição a estes símbolos, ainda que parcial, desabilita o candidato à admissão. Então, preste atenção. Se uma pessoa quer se tornar membro da nossa igreja, mas ele não concorda que ele tem que santificar o dia do Senhor. Ele acha que coisa do dia do Senhor, domingo, é coisa de adventista do 7º dia, coisa do Antigo Testamento. E aí, ainda assim, o conselho aceita essa pessoa. Há muitos casos que a pessoa vira, e isso é uma miséria, mas acontece demais. Não, a pessoa, não, eu subscrevo, não, eu concordo. Na hora da reunião com o conselho, na hora da sabatina com o conselho, na hora de fazer o voto lá na frente. Mas aí passa-se poucos meses, a pessoa começa a negar tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela jurou. Mas aí imagina então que essa pessoa, ela diz, não, eu não vou guardar o domingo da forma com que vocês ensinam. E o conselho aceite. Aí essa pessoa vai na igreja uma vez por outra. Aí o conselho vai lá, então decide chamar essa pessoa, instruí-la, exortá-la. Essa pessoa vai ficar com raiva. Ela vai ficar infeliz, porque ela já tinha dito que ela não ia guardar o domingo. Só que aí pode ser que algum irmão chegue para ela e questione ela. E aí o que acontece? Ela vai lá e fala as causas, diz que não. Aí aquele irmão que estava firme no propósito de guardar o dia do Senhor, de repente olha para aquilo e fala assim, se ele não guarda, eu também não vou guardar. Vocês percebem que é a doutrina que mantém e sustenta a unidade na igreja? Se nós pegarmos pessoas que têm interpretações diferentes a respeito das doutrinas essenciais da nossa fé, não naquelas coisas secundárias que nós podemos ter opiniões distintas, por exemplo, escatologia, mas nas coisas essenciais. Se nós não mantivermos a unidade, uma somente em Cristo Jesus, a igreja divide.
a igreja racha, mais para frente vai virar e vai falar assim, olha, deixa eu achar aqui. Ó. Nessa mesma direção, a resolução do Supremo Concílio já havia preconizado a exigência de compromisso público e solene da adesão dos nossos símbolos de fé e Constituição para a recepção de membros de outra denominação. Conclui-se, pois, que é dever de todo membro da IPB aceitar a Escritura como se acha interpretada pelos símbolos de fé. Aí vai dizer, o candidato que rejeita conscientemente parte dos símbolos de fé adotados pela IPB não deve ser admitido como membro comungante, enquanto persistir na resistência disso. E aí tem um trechinho aqui que eu quero terminar lendo. Fala assim, cabe esclarecer que a pouca compreensão ou o superficial conhecimento das doutrinas adotadas pela IPB, por si, não impede a admissão do membro comungante, se estiver disposto a ser instruído nessas doutrinas. É por isso que eu disse, uma pessoa pode chegar numa reunião da sabatina e virar e falar assim, eu tenho dúvidas, eu não entendo, mas ainda assim eu estou disposto a continuar aprendendo, a ser instruído. Essa pessoa pode ser recebida normalmente. Agora, quando a pessoa diz, não, eu não creio no batismo infantil, eu não creio no decreto de Deus, então não faz sentido nenhum essa pessoa ser recebida como membro da nossa igreja. Tranquilo sobre essas coisas aqui? Eu queria só ler um outro negócio aqui, responder aqui a pergunta do Arthur, que é a pergunta, uma pergunta referente ao artigo 23, tá aqui, ó. Cadê o artigo 23, gente? Aqui, ó. A demissão de membros comungantes dá-se-á por, aí tem as alíneas, né? Aí, lá aqui, ó. No parágrafo 1º diz assim, aos que estiverem sob processo, não se concederá carta de transferência, nem deles se aceitará pedido de exclusão. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver se eu acho que a pergunta aqui do Arthur. Ele me fez a seguinte pergunta. A exclusão por pedido não pode ocorrer quando o membro está em processo de disciplina? Como é que isso funciona na prática? Isso pode infringir o direito civil do faltante? Como é que a gente pode negar a uma pessoa ser excluída de forma prática? Qual que é a coisa? Duas coisas que a gente precisa lembrar aqui, Arthur. É que existem dois tipos de autoridade. Uma é a autoridade civil e a outra é a autoridade eclesiástica. Duas autoridades legítimas estabelecidas pelo Senhor, cada um com um propósito específico. Então, uma não pode interferir na área de legitimidade, de autoridade, de atuação da outra. Então, o que acontece? De maneira civil, um membro, ele pode sair ou deixar de sair da igreja quando ele quiser. Qual que é a intenção desse artigo aqui, desse parágrafo? É mostrar que, uma vez que um processo de disciplina tenha sido iniciado, o membro ele não pode se esvair, ele não pode esvaziar o processo disciplinar tentando escapar da disciplina pedindo exclusão. Então, por exemplo, imagine que algum membro na igreja tenha cometido, começou a namorar com um descrente. E essa pessoa recebeu ali a aplicação dos métodos suasórios, o pastor procurou, o conselho procurou e todas as coisas foram feitas, aquilo que era necessário. E aí, ainda assim, essa pessoa disse que não ia deixar esse descrente e vai continuar. Então, o conselho se reúne e é provocado, se reúne e decide que vai aplicar a disciplina eclesiástica nesse irmão ou nessa irmã. E aí, tomando consciência de que vai ser disciplinado, esse irmão vira, não, então eu quero ser excluído da igreja. Ele não pode ser excluído. Por quê? Porque ele está tentando escapar da disciplina. Agora, ele não é obrigado a continuar na igreja. Ele pode ir embora, fazer o que ele quiser.
Mas, em termos práticos, o nome dele continua no rol de membros da igreja. Vai acontecer um processo disciplinar e vai ser registrado na ata da igreja que esse membro ele foi disciplinado. E então ele pode receber uma admoestação, caso se arrependa futuramente, ou se ele decidiu ir embora mesmo, ele vai ser excluído definitivamente do rol de membros. Então, ele não é excluído sem censura, no sentido, ele pediu para ser excluído da igreja. Não. Ele é excluído por disciplina. Então, o propósito desse parágrafo aqui é impedir que a pessoa escape de um processo disciplinar legítimo. Mas isso não impede que essa pessoa vá embora da igreja. Ela só não pode ser excluída a pedido. E também não pode ser transferida. Eu quero ser transferido para outra igreja. Enquanto o seu processo disciplinar não terminar, você não pode ser transferido. Inclusive, se alguém é disciplinado, por exemplo, em alguma igreja, está afastado da comunhão, para ele voltar à comunhão com qualquer igreja presbiteriana, ele tem que ser restaurado pelo conselho que o disciplinou. E é bacana isso, por exemplo, quando a gente olha para o iCalvinos, que é um aplicativo que foi criado para interligar as igrejas, a gente consegue observar isso. Se a gente vai receber algum membro, na hora que você vai registrar ele ali, aparece para a gente se esse membro tem algum problema disciplinar. E é claro, se tiver sido lançado no sistema. Né? Beleza? Meus irmãos, o nosso tempo aqui já passou demais. Eu só quero mencionar outra coisa aqui. Quando vai falar dos ofícios, por exemplo, o Felipe, ele é diácono na nossa igreja. Todo mundo sabe disso aqui? Só que o Felipe é diácono em disponibilidade. Isso significa que nós entendemos que os ofícios, eles são vocações dadas pelo próprio Deus. Então, por exemplo, hoje o nosso irmão Stefferson, o seu Levi, são diáconos. Mas se chegar na época da nova eleição, eles, por algum motivo, entenderem que não devem se candidatar à reeleição, ou se não forem reeleitos, o mandato deles encerra. Mas a vocação não acaba nunca. Eles permanecem como presbíteros, como diáconos em disponibilidade. Inclusive, por exemplo, na ceia, eles podem ser convidados para poder ajudar. O Felipe, quem faz isso normalmente são os presbíteros, mas no caso da ausência de um presbítero, a gente pode chamar vocês que são presbíteros ou até mesmo o Felipe, que não está exercendo o ofício agora, o mandato agora, mas ele continua sendo diácono em disponibilidade. Então a vocação ela é perene, ela não acaba. Porque nós entendemos que isso é um chamado de Deus para a vida daquele irmão. Tranquilo? Meus irmãos, por hora é só. A gente tinha muita coisa que a gente podia conversar aqui, mas o nosso tempo já foi bastante aqui. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa a respeito disso ou comentar alguma coisa? Senão nós vamos orar para encerrar esse nosso tempo. Então vamos orar. Vamos dar graças ao Senhor e rogar a bênção dele para essa nossa noite de descanso. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelas tuas misericórdias sobre nós. Obrigado pela tua graça abundante, por esse tempo que o Senhor nos concedeu juntos, de aprendermos um pouco mais sobre como o Senhor organizou a Igreja Presbiteriana no Brasil. Eu te dou graças pela vida de cada um destes irmãos que aqui se fazem presentes, Senhor. Suplico para que o Senhor confirme no coração deles esse excelente desejo pelo episcopado, esse excelente desejo pelo oficialato de assumir a responsabilidade de homem que o Senhor nos confiou, para que eles possam servir a sua igreja, para a edificação dela. Sobretudo nesse momento tão especial que nós estamos vivendo, nessa possibilidade de nós deixarmos a meninice, esses 30 anos de congregação, e nos tornarmos, confirmar a maturidade que o Senhor tem edificado em nós, e confirmar isso por meio da organização da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre do mal, e que o Senhor nos dê ânimo para trabalhar e servir ao Senhor, assim como o Senhor trabalhou e nos serviu com a sua própria vida. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só que eu falei de uma proposta que eu quero fazer para vocês, é que essa é uma decisão do conselho. Para que alguém possa se tornar oficial na nossa igreja, é necessário que ele tenha feito esse curso.
Então, há alguns de vocês que têm algumas faltas. Eu não trouxe aqui, mas está tudo lá no computador, no meu computador aqui. Então, o que eu quero propor para vocês? Na nossa próxima aula, ou talvez durante essa semana eu coloque lá no grupo, ou talvez eu mande individualmente, eu acho que vai ser melhor. Trazer todas as aulas que alguns de vocês não estiveram presentes e que não enviaram material para mim, para que vocês assistam essas aulas específicas e enviem um resumo de aula para mim, para que a gente então termine esse curso com todos aqueles que não tiveram todas as aulas, estando aptos para que, se indicados pela igreja e estando dispostos a participar da eleição, vocês possam de fato participar da eleição, ser votados e até eleitos para serem futuros oficiais na igreja. Todos estão de acordo com isso? Beleza? Dá um sim para mim aí. Ok. Beleza, ok. Ótimo, então. Então eu vou fazer isso. Durante a semana, porque a gente vai ter essa aula agora e a próxima. Na outra semana a gente não vai ter aula porque eu vou estar na reunião do Supremo Concílio. Aí vai ficar faltando uma aula para quando a gente para quando eu voltar da reunião. Então semana que vem a gente ainda tem aula. Na outra não. Mas durante essa próxima semana eu vou enviar para vocês no privado as aulas que faltam. Alguns são pouquíssimos, outros tem. Eu acho que tem um de vocês que não precisa. Mas enfim, eu vou mandando lá. E alguns tem mais. Mas aí então eu vou mandando também o canal, aí vocês vão entrando lá nessas aulas e vão assistindo as aulas à medida que vocês precisarem. Se tiver alguma aula que está faltando, eu lembro de pelo menos uma que eu não consegui gravar aqui, que deu problema. E vocês precisarem fazer essa aula, me avisem, porque aí eu gravo essa aula e coloco lá no grupo para vocês. Combinado? Beleza, então, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Tenha uma ótima noite, um bom descanso para todos vocês.